E aí galera, beleza? Pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui para poder explicar para vocês o que realmente funciona no mundo dos investimentos. Por quê? O que acontece? Quando nós temos os primeiros contatos com a bolsa, nós pensamos que tudo se resume no operacional, né? E geralmente no gráfico. Por quê? Porque é o conteúdo que mais se encontra na internet. Porém, o mercado ele vai muito além disso. Só imagina uma coisa comigo. O player de uma determinada instituição financeira vai tomar uma decisão de compra de um valor gigantesco baseado em um gráfico. Quer dizer, ele está comprando simplesmente porque apareceu um padrão de candle lá, digamos, um engolfo de alta. Pô, claro que não, né, galera? Não estou dizendo que o gráfico não pode ser usado. Claro que pode. Eu mesmo uso. Raramente, mas eu uso. Mas na verdade o gráfico tem que ser um complemento para nós, uma ferramenta que vai complementar o nosso operacional, entendeu? Uma coisa muito importante, galera, para de ir lá na corretora e ficar querendo pegar dica com eles de qual ação comprar, qual empresa vender. Esquece isso, cara. Eu mesmo já fiz muito isso e perdi muito dinheiro. Me dei muito mal com isso. Tanto que eu me lembro que eu recebi uma dica, não vou falar o banco, a corretora, de Cogna. Pô, eu vendi com prejuízo, nem vou falar aqui, né? Nem vou falar. E outra coisa, o que aconteceu comigo? Quando der errado, a culpa é de quem? Pô, a culpa é de quem me indicou? Não, a culpa é minha. Por quê? Porque eles nunca vieram aqui pegar na minha mão. Nunca me obrigaram a comprar. Na verdade, fui eu que fui lá e comprei. Então, a gente tem que entender isso, galera. A gente precisa estudar. Estudar muito, tá? Uma frase que eu tomei posse na minha vida e sempre se lembre disso. Você é seu próprio gestor. A responsabilidade é totalmente sua. O ônus e o bônus é seu e de ninguém mais. Portanto, galera, entenda. Você tem que fazer a lição de casa. E antes de tudo, você precisa entender uma coisa. Mercado financeiro não é fácil. Para de ficar caindo na lábia de quem fala que mercado financeiro é fácil, porque não é. É extremamente difícil, galera. Mas é possível. É necessário muito esforço e muita dedicação. Você tem que estudar, vai dar certo. Mas você tem que estudar, cara. Você tem que se dedicar. Bom, galera, mas então, qual é a minha lição de casa, então? Quando nós falamos de ações, nosso dever é saber quais as melhores companhias de cada setor. Por quê? Pô, porque em uma crise, uma companhia que possui uma vantagem competitiva em relação às suas concorrentes tem uma chance muito maior de se recuperar da crise e ainda pode aproveitar para comprar sua possível concorrente. Entendeu? E é para isso que usamos a análise fundamentalista, para poder ver se a empresa dá lucro, o tamanho da sua dívida, qual o tamanho da participação dela no mercado, entre outras coisas. E eu, falando de mim, depois que eu analiso tudo isso, uma coisa que eu gosto muito de ver é o preço justo da ação. Por quê? Como eu acabo fazendo muito swing trade, eu aproveito bastante o cenário econômico. Se eu sei que o valor da ação está bem abaixo do preço justo, eu acabo optando em fazer uma parcial e carregando um pouco mais a ação. Ou se não, eu acabo me desfazendo da minha posição inteira. Pode ficar tranquilo que eu irei falar muito sobre análise fundamentalista nos vídeos, sobre tape reading, sobre gráficos, cenário econômico, renda fixa, entre outras coisas. Bom, galera, outra coisa importantíssima que nós precisamos saber é qual a expectativa do cenário econômico. É boa? É ruim? Ou eu tenho um fato muito importante que pode fazer o cenário, por exemplo, pesar? Um exemplo disso é a pandemia. Pesou o cenário por um longo tempo e tem empresas que até hoje não se recuperaram. Outra coisa também, indicadores aqui no Brasil, por exemplo, IPCA, taxa Selic, PIB, dólar, entre outros. Por que eu preciso saber disso? Pessoal, uma que se eu quero ser profissional é o meu dever.
E outra, se por exemplo eu tenho a expectativa de uma inflação cada vez mais alta, até o final do ano eu preciso saber que alguns setores vão sofrer com isso. Então eu preciso saber disso. Por exemplo, gente, se eu tenho uma expectativa de uma alta da inflação, uma alta do IPCA, até o final do ano, um setor que pode sofrer muito com isso é varejo. Ó, eu tenho aqui o gráfico de CIA aberto para mostrar para vocês. Mas por que varejo pode sofrer? Ó, vamos tentar pensar como um investidor pensaria, como uma instituição financeira. O ser humano, ele precisa se alimentar, certo? E o alimento é a sua prioridade de sobrevivência. Então, quando eu tenho uma alta da inflação, a cesta de alimentos acaba ficando mais cara. Entre outras palavras, o nosso dinheiro perde o valor, perde o poder de compra. E ainda temos outros gastos essenciais, como energia elétrica, água e internet. Internet hoje em dia praticamente é essencial. Então vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos tentar montar um cenário aqui. No começo do ano, uma pessoa que recebe um salário de 1.100 líquido, não estou nem falando do salário mínimo, tá? 1.100 livre de tudo. E possui casa, casa própria, tem somente os gastos essenciais ali. Alimentação, energia elétrica, água e internet. Vamos supor que toda a despesa dele, no geral, alimentação, energia elétrica, água e internet, some R$700. Sobraria para ele R$400 para ele gastar como ele quisesse. Vamos dizer que ele vai gastar esse dinheiro aí em varejo. Aí o que aconteceu? Tivemos um aumento de 10% em energia elétrica. Vale lembrar que a energia elétrica é usada na produção de praticamente tudo. Então vamos imaginar que consequentemente tivemos um aumento de 10% em tudo. Quer dizer que os gastos que antes eram R$700, agora são 770. Se antes sobrava R$400 para ele gastar como quisesse, agora a sobra diminuiu. Sobram R$330 para ele gastar como ele quisesse. Por isso, varejo acaba sendo um setor que sofre com a alta da inflação, porque varejo não é essencial. Portanto, a médio e longo prazo, acaba sendo um setor que não me interessa. Para mim, não. Não se torna atrativo para mim, porque enquanto eu tiver uma projeção de alta da inflação, eu acabo nem olhando para esse setor em si. Quando eu começar a ter expectativa de queda na inflação, aí eu começo a olhar com outros olhos. Mas vale lembrar que a inflação ainda vai estar alta. Quando eu começar, lembra disso, quando eu começar a ter uma expectativa de queda, a inflação ainda vai estar lá em cima. Por isso eu preciso saber o cenário. Galera, ó, eu tô com o gráfico aqui de CIA aberto. Olha a tendência de queda que temos nesse gráfico. Desde o dia... Deixa eu ver aqui. Desde o dia 21/6. O IPCA acumulado de 2021 está em 5,67, quer dizer, nós perdemos um poder de compra de 5,67. Mas a projeção do Boletim Focus é de 8,35, tá, galera? No final do ano. Portanto, o varejo ainda não é atrativo. Ó, tem o IPCA aqui, o Boletim Focus aqui aberto. Ó. Olha aqui, galera. A projeção do IPCA para o final de 2021 é 8,35. E se eu descer mais um pouquinho aqui, ó, olha o IPCA de setembro de 2021. 1,3 é a projeção. Selic a 6,25 nesse mês, em setembro. Para o final do ano, 8,25. Portanto, se eu tenho um IPCA 8,35, imagina como ainda não pode sofrer esse setor. Aí eu pergunto assim, galera, se formar um padrão aqui, entra aquela questão do gráfico, né? Se formar um padrão de Kendo, por exemplo, um martelo aqui embaixo, eu vou comprar? Não, por quê? Porque o cenário é muito pessimista para varejo. E outras empresas ainda. Vou deixar para o próximo vídeo, tá, galera? Mas com a alta da inflação,
o Banco Central ele precisa rever a sua política monetária e geralmente é com a alta de juros. E consequentemente, alguns setores acabam se tornando mais atrativos. Mas aí vai ficar para a próxima, tá, galera? Na próxima eu vou falar disso aí. Beleza, galera? Deu para entender a importância do cenário? Qualquer dúvida é só me perguntar que eu respondo, tá, galera? Mas ó, lembra sempre disso, não é porque me formou um padrão de candle aqui que eu vou comprar, galera. Eu preciso conhecer o cenário, a expectativa do cenário para esse setor. Ó, eu vou até minimizar aqui, ó. Aí a pessoa fala assim, opa, deixa eu fechar aqui então. No caso aqui, galera, olha aqui, ó. Será que formou um padrão para todas essas ações aqui? Hoje é dia 20 de setembro de 2021, galera. Ó, a expectativa do cenário era muito pessimista, tá? Em relação àquela empresa da China, Evergrande. Pesou muito forte aqui no Ibovespa e na verdade no mundo inteiro, né? O mundo inteiro praticamente caiu. Então, quando a gente sabe disso, a gente consegue tirar muito proveito disso, tá, pessoal? Como caiu várias empresas, algumas empresas acabaram ficando muito atrativas, tá? Por isso a gente precisa conhecer tanto as empresas que possuem vantagem competitiva. Por exemplo, eu não tenho uma alta da inflação, será que varejo ficou barato? Eu não tenho coragem de comprar varejo, agora não. Mas existem outras empresas que com uma queda muito forte dessa daqui, se tornam muito atrativas para mim, porque a expectativa do cenário para elas é boa. Então praticamente ficou uma pechincha, tá, galera? Mas prometo que nos próximos vídeos aí eu vou estar falando com vocês, beleza, galera? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um forte abraço e até o próximo, tá, galera? Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.